O fã do gênero terror adora um bom filme bem executado, bem feito, e principalmente quando a gente lê na sinopse baseada em fatos reais. Aguça mais ainda a nossa vontade de assistir, não é verdade? Pois é, esse filme vem trazendo a história de um dos exorcismos mais famosos dos Estados Unidos, que é da Emma Smith. Uma premissa bastante interessante, né? Vamos falar sobre ele, O Ritual. Vamos lá? Quando pensamos em filmes que falam sobre essa história de exorcismo, a gente vem na mente logo o primeiro filme de todos, o classicão Exorcista, que foi um filme que chocou muito na época e que foi muito bem feito até hoje. Quem não lembra de Reagan, né? Aquela história, aquelas cenas dela descendo a escada de cabeça para baixo, o vômito, entre outras coisas. E o gênero sempre tenta trazer essa história pro cinema. Tivemos aí Exorcista do Papa, entre outros também. Nem sempre funciona, porque acaba que vira uma coisa batida, tipo mais do mesmo. Só que esse filme eu achei que ele foi interessante por um simples detalhe. Dois padres, um questionando sua fé e outro contando com um passado conturbado, onde devem deixar de lado suas diferenças para salvar uma jovem possuída através de uma sequência difícil e perigosa de exorcismo. Aqui a gente acompanha a história de dois padres, Teófilos, que é vivido pelo Al Pacino, e o padre Joseph, que é vivido pelo Dan Stevens. Eu confesso que eu achei bem interessante, porque eu nunca imaginei essa dupla juntos num filme de terror, principalmente Dan Stevens, que vem de filmes de romance, Príncipe Encantado, e aí ver ele participar de um filme de terror foi bem interessante. E aí a gente conhece a história dessa igreja em específico que o padre faz parte, que é o padre Joseph, do Dan Stevens, e ele recebe uma ligação falando que eles vão enviar uma pessoa, que é a Emma, para ficar lá na igreja, e ela tá com um problema, ela já foi internada com problemas psíquicos, só que eles acham que o problema dela vai além dos problemas psíquicos, que acha que é uma possessão. Então, que ela vai ser encaminhada para essa igreja e eles vão ter que tentar ajudar ela no exorcismo. Só que eles vão receber também o padre Teófilos, que é um padre que está acostumado a fazer exorcismo, mas que ele tem um passado sombrio e que ele tenta resolver isso no meio dessa treta toda. E aí, quando eles recebem a Emma Smith dentro da igreja, eles veem que ela já está bastante debilitada, acabada, e aí o filme vai trazer essa questão do que é real e do que não é, o do que é realmente possessão ou psicológico. Então, o Joseph, padre Joseph, tá colocando a sua fé sempre em questionamento, ele está numa situação que ele acredita, ele é padre, aquela coisa toda, mas meio que o pecado está tomando conta da sua mente, ele está o tempo todo pensando se realmente ele é capaz de ter essa fé, de ter esse poder perante os seus fiéis e perante a igreja. Então o tempo todo isso tá sendo posto em prova aqui para ele, não só dele, como das freiras também. Então o filme mexe um pouco com essa questão, que assim, a gente já está acostumado com isso, de sempre falar sobre essa questão de quando está tendo um exorcismo, o capirotinho que está lá, que eles estão querendo exorcizar, sempre vai tentar mexer com o psicológico de quem está participando, né? Que são os padres e as freiras. E aqui o diferencial que eu falei, que eu achei interessante, primeiro, porque as freiras também participam do exorcismo, então não é só os dois padres. Essa questão de tentar pôr à prova a religião, a fé de todos eles, então o capiroto tenta jogar armadilhas para eles caírem, para eles não acreditarem na própria fé e ele poder crescer cada vez mais. E a gente sabe que sempre existe isso, né? Essa questão de que as pessoas mais fragilizadas, que têm mais problemas, são mais suscetíveis ao mal. E outra questão que eu achei bastante interessante foi que o filme não ficou preso só na questão do exorcismo, só na pessoa que está ali, que é no caso a Emma. Ele trouxe também um pouco da história dos envolvidos. Ele não fica só mostrando o exorcismo em si. Então ele vai mostrar o padre, vai mostrar as freiras que estão se questionando
se o que elas estão vendo realmente é verdade, se realmente a menina está tendo um transtorno psicológico ali, ela é esquizofrênica. Então ele está pondo à prova o tempo todo a fé dessas pessoas e trouxe também o envolvimento delas com isso. Então, assim, vai ter momento ali que eles estão tentando tirar o capiroto da menina e mostra a igreja, tá sofrendo, todo mundo ali envolvido, sofrendo junto. Então tem uma hora que treme a igreja, aí elas começam a rezar desesperadas, tentando acreditar que aquilo realmente é real e está acontecendo. Mostra essas freiras que estão lá dentro participando do exorcismo no quarto e elas estão ali, cara, será que isso aqui realmente existe? Será que isso aqui é uma enganação? Esse padre é muito doido. E aí na hora que elas veem realmente que a menina está possuída, elas acabam acreditando naquilo e querendo fazer parte realmente. Então assim, o foco não é só na pessoa que está ali possuída, mas no geral. Então tem cenas que envolvem as freiras que são cenas bem intensas, assim, que elas acabam sofrendo muito. O Dan Stevens, né, que é o padre Joseph também, que sofre bastante com essa questão, né, pela questão da sua fé. E o padre Teófilos também, porque ele já teve contato com a vítima, no caso a Emma, que é a possuída, e é como se ele estivesse agora em busca da sua redenção também. Ele está tentando se redimir com o seu passado. Ele conta, né, que ele já teve contato com ela, mas acabou não conseguindo ajudá-la, que agora é tipo obrigação dele conseguir ajudá-la nesse momento. Então eu acho que o filme consegue construir uma história bem interessante. Claro que assim, a gente já sabe, e é como se a gente já soubesse tudo que aconteceu ali, ele não vai te dar explicações, muita coisa, mas ele vai trazer aquela situação, mas eu gostei disso, porque ele conseguiu ampliar, não ficar só no foco da possessão. E o interessante é que o filme vai falar sobre isso, sobre as lutas internas de cada personagem. Como eu falei, ele não vai focar só na menina que está possuída, mas no geral. Então o tempo todo ele vai estar colocando à prova essa questão psicológica dos personagens. E apesar de ser baseado em fatos reais, tem algumas coisas que não são reais aqui. O padre Teófilos conta um pouco dessa história pro padre Joseph, o porquê que ela tá lá possuída e tudo. E ele fala essa questão, né, que as pessoas, quando elas estão fragilizadas emocionalmente, é como se fosse um canal aberto ali para o capiroto poder entrar. Então conta a história da Emma, um pouquinho da história dela. Parece que ela a mãe dela casou com outra pessoa e a mãe teve caso com o irmão do marido ou algo do tipo. E aí, ou o contrário, não lembro. E aí, o que acontece? Por conta disso, eles acabaram passando por rituais satânicos e ela foi envolvida nesse ritual. Então, assim, a história de vida dela não é muito fácil. Então, a menina foi inserida num sistema perturbador, numa situação de risco e que deixou ela totalmente fragilizada para isso. Eu acredito muito nessa questão de que as pessoas, quando estão muito deprimidas, muito tristes, elas são suscetíveis a coisas ruins. Não necessariamente de possessão, mas se a gente, por exemplo, for falar sobre questão de suicídio, sobre questões de psicopatia, eu acho que as pessoas, quando elas estão muito ali, deprê e tudo, vem coisas ruins na cabeça delas que elas acabam fazendo mal. Então eu acredito muito nisso, e toda vez que eu assisto um filme de possessão, de exorcismo, eu acredito muito mais nisso. Então, quando a gente está bem psicologicamente, quando a gente está feliz, quando a gente está bem com a gente mesma, a gente consegue ter uma religião, a gente consegue ter amor, ter empatia, é a hora que o capirotinho se afasta. Porque o que o capiroto quer? O que o mal quer, na verdade, né? Sempre fragilizar as pessoas e deixarem elas más e querem que ela faça o mal ao próximo. Né? Seja a questão da traição, seja a questão do assassinato, seja a questão da morte, entre outras coisas. Então, assim, quando a gente... Por isso que é importante a terapia, é importante você estar bem com você mesma, porque quando você não está, você está trazendo o mal para dentro de você. E aí o exorcismo, a possessão fala muito sobre isso, né? E quando as pessoas que estão envolvidas também nesse caso, elas acabam colocando à prova também o seu lado psicológico e a sua fé. Então é o tempo todo ele frisa nisso, né? Porque todos eles ali estão com um probleminha psicológico, estão com aquela coisa de aceitação, de acreditar, de ter fé. E aí o filme tenta abordar isso da melhor forma possível. O que eu achei que foi muito gratificante, na minha opinião. Então ele fugiu um pouco daquela coisa
só de falar do ato em si, do exorcismo e tal, e tentou trazer o drama de todos eles. As atuações também são muito boas, como eu falei, né? Eu nunca imaginei John Stevens num filme de terror ao lado de Al Pacino, que é um ícone do cinema, e eu acho que os dois funcionam super bem aqui, porque o padre Teófilos, ele é aquele padre mais antigo, é um padre já com idade avançada, e ele consegue trazer isso ao lado de um padre que é novato, que está começando a vida agora, que está pondo a sua fé em questão. Então eu acho que os dois conseguem mostrar isso muito bem. Então esse padre Teófilo o tempo todo mostrar para o Joseph, né, que ele tem que acreditar naquilo que ele está vendo, que ele tem que ter fé e ser o mais forte possível, porque o capiroto quer justamente isso, a sua fraqueza. Então ele vai jogar contigo, e tem uma cena em específico também que a menina possuída, ela tenta fingir que é a mãe, a tia de uma das freiras, para tentar envolvê-la na situação e mostrar fraqueza e fragilidade para as pessoas, para ele crescer cada vez mais, né? Então, a fortaleza do mal é deixar mal as pessoas que estão em volta e fortalecer com isso. E aí, Teófilos, que já está acostumado com isso, ele fala, ó, não é sua tia, não é sua mãe, eu não lembro. Então, assim, né, se recomponha e bora pra guerra. E aí é muito interessante isso, porque ele tenta mostrar isso o tempo todo, que um pouquinho da sua fragilidade faz aumentar o poder do mal. Então, que a gente tem que estar ali sempre na fé, seja a religião que for aqui, a questão não é uma religião em si, mas é acreditar em algo superior, é ter fé, é ser feliz e buscar a felicidade sempre. E aí eu gostei muito dessa dupla, né, que igual eu falei, o Al Pacino, que já é mais antigo, e o Dan Stevens. Eles conseguiram trazer muito bem, e o Dan Stevens, inclusive, ele traz uma carga emocional muito grande justamente por isso, porque ele está tentando acreditar, tá em dúvida sobre sua fé, ele acha que ele não merece o que ele é, que é padre, de estar onde ele está, e ele fica pondo à prova o tempo todo isso, e o ator consegue fazer isso muito bem. E as freiras também que participam do exorcismo também são muito boas, mas claro que a gente tem que dar, assim, o ponto maior, que tem que falar bem, é da atriz que faz a Emma Smith, que é a possuída, que é a Abigail Cohen. Ela traz a fragilidade da personagem, a dor e o sofrimento dessa, né, dessa personagem que está aí sofrendo. Então, a priori, ela tá assim, mediana, vamos dizer, né? Porque ela já tá bem magra, já tá passando por desnutrição, porque ela não consegue comer, hidratação, aquela coisa toda. E aí a questão da maquiagem também ajuda bastante, claro, né? A atuação da atriz, que é impecável, então ela vai trazendo essa dificuldade da personagem de estar ali possuída, de estar sofrendo, de querer estar saindo daquilo, e ao mesmo tempo ela não consegue, porque é uma coisa muito superior ao que ela imagina para ela poder superar isso, né? Então os padres que vão ajudá-la. Então é muito interessante essa transformação da personagem para chegar naquela situação. E outra coisa bacana também é que o próprio Teófilos, que é o padre, ele fala que o exorcismo tem que ser feito aos poucos. Não é uma coisa que você chegar lá, pum, acabou. Cada dia ele vai tentando fragilizar esse mal que está dentro da menina. Então, o primeiro dia ele reza uma oração ali, ele já fica fragilizado. No outro dia, tal, até chegar no último dia que ele vai fazer o exorcismo realmente. Então é aos poucos, até por conta da pessoa que está ali possuída, ela não dá conta, ela está muito fragilizada, o corpo dela está cansado, desidratado, ela não consegue passar por um ritual tão rápido assim, né? Então tem que ser aos poucos para ir realmente enfraquecendo esse negócio que está dentro dela. Então eu achei muito interessante, apesar das pessoas estarem criticando, que é mais do mesmo, é um filme que todo mundo já viu, é tudo igual, e as notas estarem um pouquinho baixas, eu vou confessar que o filme foi bastante interessante, porque ele tem um desenvolvimento bom, ele tem um ritmo interessante, e que vai te prendendo, né, até o final do filme. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. O Ritual estreia em julho nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu O Ritual ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!